Salve, salve nação rubro-negra, tô chegando com corte porque tem Flamengo e Vasco amanhã e vai ser o Sub-20 ou vai ser mesclado com alguns do time principal. O Felipe Luiz vai estar na beira de campo ou o Bruno Pivetti? Como será isso? Vamos conferir. Quero dar os créditos ao UOL, o link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla. Ative o sininho logo abaixo e já mete esse dedo no like porque me ajuda e eu fico grato. Bora lá porque BAP voltou de férias, quem sabe não desenrola essa aí do Paquetá, o pontapé inicial do time principal, quem sabe? Vamos lá. Bem, muitos tá vendo a situação do Flamengo no Campeonato Carioca, né? Porque em 3 jogos, com o time sub-20, o Flamengo somou apenas 1 ponto. E tem a questão do risco do rebaixamento, né? E aí o planejamento pode mudar, a gente tá com uma apuração, eu, Bruno Andrade, sobre isso, e o pessoal da ESPN, que hoje vai ser definido se o Flamengo vai com o time titular, com todos os titulares amanhã para o jogo contra o Vasco. Tem jogo contra o Vasco e o Fluminense depois tem a Supercopa contra o Corinthians. E aí a gente apurou que deve ir sim titulares. Não vai estipular nome e tudo mais, sim Arrascaeta, Rossi, etc. Mas porque tem até no regulamento do Carioca que a partir da 4ª rodada os jogadores do elenco principal eles já têm que jogar. Sim, o elenco, né? Mas aí a questão é o que você falou, né? Se já são os titulares, se já é o Arrascaeta, se já é, sei lá, o Carrascal. Trabalhar com o nome é complicado, mas sim, irão alguns titulares para o jogo contra o Vasco amanhã, 9h30. Que a decisão é dos nomes, exatamente isso. Isso, exato. Então, tem até o Felipe Luiz também tem essa questão. Se continua, Bruno, eu não esqueci o nome dele, do auxiliar dele lá, Bruno Pivetti, ou o Felipe Luiz já estará na beirada do campo amanhã, mas irão alguns titulares para a partida. Em relação ao Paquetá, teve alguma atualização, Bruno Andrade? Já que você vem atualizando aí pra gente todos os dias, já desde a semana passada, não é? Ele tá todo dia com informação. E aí, Bruno? Aliás, ontem trouxemos a informação, depois que repercutiu bastante, dos 45 milhões de euros, que é o novo preço que o West Ham definiu na última reunião dos acionistas na Inglaterra, ou seja, desceu de 57 para 45. Por enquanto, não tenho nenhuma resposta nova do lado do Flamengo. O que eu recebi agora, enquanto a gente falava aí sobre outros assuntos, de uma pessoa do lado do Paquetá, é que a expectativa é que ele volte a treinar hoje, se já não está treinando, mas isso não significa, e essa pessoa foi muito enfática quanto a isso, não significa que ele vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Paquetá ficou fora do fim de semana do jogo contra o Tottenham, vitória fora de casa do West Ham por 2-1. Claro que o Paquetá tem o desejo de voltar ao Brasil, o acordo verbal com o Flamengo, mas ele não vai forçar a saída. Ele evidentemente não quer voltar a jogar porque tem ali essa negociação em andamento com o Flamengo, mas a decisão final é do Nuno Espírito Santo e da diretoria. Só que os dois lados, diretoria e Nuno Espírito Santo, também entendem o lado do jogador. Então é expectável que volte a treinar hoje, mas não significa que vá a campo no fim de semana. Aliás, é pouco provável que vá a campo no fim de semana sábado contra o Sunderland. O Flamengo continua sonhando, falta agora oficializar a oferta que nós falamos lá dos 35 mais 5, depois a diferença para os 45 que o West Ham pede. É tomar muito cuidado, é tentar apurar dia após dia avanços ou pelo menos novidades sobre essa negociação. A gente sabe o valor que o West Ham quer, sabemos o valor que o Flamengo vai entregar, mas não colocou no papel ainda, mas vai entregar, e a gente vai acompanhando também o dia a dia do jogador. Então não há nada hoje muito significativo em relação ao Paquetá, só esses pequenos pormenores que a gente vai juntando para construir uma nova história. Uma coisa que vai destravar todo esse negócio aí, de contratação, quem vai, quem não vai, quem chega, quem não vai, é que uma figura acaba de voltar de férias. Ele mesmo, BAP, presidente do Flamengo. O cara voltou de férias e agora possivelmente as coisas vão andar pro lado do Flamengo e de maneira respingada para outros clubes também do Brasil. Talvez não tenham boas notícias, porque o Flamengo pode ser que vá atrás de jogadores que atuam por aqui. Mas ele voltando de férias, ele tem a missão de seguir na tentativa de contratação do Paquetá e vai ter a palavra final sobre algumas saídas do time do Flamengo. O que pé que está a questão do Flamengo nesse momento? Ele fez lá a proposta primeira para o West Ham, o West Ham falou assim, não, ainda não, só que agora o Paquetá voltou, vai tomar pé da situação para ver em como a coisa vai andar. Está insistindo com o Paquetá, Arnaldo. Deve dar negócio, é possível que dê negócio, mas o West Ham, por enquanto, está dando
querendo um pouquinho mais. E o West Ham ganhou no final. E o West Ham ganhou no fim de semana, é verdade. Isso muda tudo de figura. Eu falava, né? Até o fechamento da janela europeia, janeiro, o West Ham teria mais 3 jogos na Premier League. Foi o primeiro. Ganhou fora de casa na última bola. Passou a sonhar. É o primeiro na zona de rebaixamento, mas tem reais possibilidades de sair dessa situação e o Paquetá seria muito importante nesse processo aí. Né? Então, é a negociação mais complexa pela situação do clube, pela importância do jogador para o clube. E aquilo, eu acho que as cifras seriam muito mais simples de serem resolvidas se o Flamengo topasse esperar, Paquetá, topasse esperar até o meio do ano, né? Até definição da Premier League. E aí eu tô aquilo, né, que a gente estava falamos no caso do Alisson e tal, o jogador também tem que em algum momento pensar no clube que o contratou e que o paga, né? Eu acho que daria para ter uma composição. Eu não vejo essa urgência completa do Flamengo para os primeiros 6 meses. E entendo a urgência completa do West Ham no meio do campeonato, podendo cair depois de muito tempo na primeira divisão inglesa, né? Então é uma circunstância. O Flamengo está indo até o limite financeiro, uma quantia inimaginável, batendo todos os recordes aqui do futebol brasileiro, mas assim como aconteceu com o Palmeiras em relação a Andreas Pereira, dá toda a pinta que se topasse esperar até a próxima janela, ele conseguiria o jogador por uma quantia menor e sem ser esse cabo de guerra todo, né? Enfim, é uma situação que está em andamento. Claro que pegou mal para a torcida do West Ham, o Paquetá não... com dores nas costas, não está disponível no jogo passado, mas eles contam com ele pelo menos até o meio do ano, até o final do campeonato inglês, né? É curioso também essa curiosa volta do Babi, né, Tironi, porque o que se diz é que em relação ao futebol e as coisas do dia a dia, ele vai delegar. E o que está pingando aqui é quem vai jogar contra o Vasco amanhã e quem será o técnico amanhã. Lembrem vocês, depois do posse de bola, ou durante o posse de bola ontem, eu falei, olha, o Felipe Luiz vai ter que dar as caras. E pelo jeito, acho que ele vai ter que dar as caras aí, viu? No clássico de amanhã, vamos aguardar o treino de hoje. Mas antes de pensar no Paquetá e tudo mais, tem 1 ponto em 9 e o primeiro clássico da temporada, quarta-feira contra o Vasco. Exatamente, isso é tema da nossa enquete aqui, ó. E a pergunta aqui na enquete é se o Flamengo deve colocar o time principal contra o Vasco no Carioca, sim ou não. Quem você acha que tá ganhando, Danilo? Não, esquece o Carioca. 65% não esquece o Carioca, tá todo mundo na pegada do Juca. Deixa o Carioca e tal. E tem 35% que falou sim, não pode dar vexame. Essa é outra coisa que talvez o BAP vai ter que se envolver aí sobre o que deve fazer, o que não deve fazer. Tem reportagem aqui no UOL também falando sobre isso. Será que ele vai antecipar o time principal, o Flamengo, para encarar o Vasco? Lembrando que pela programação, o time principal encararia o Fluminense, que será o próximo jogo. Até pela regra do Campeonato Carioca, você não pode ficar jogando com sub-20 para sempre. Então, no próximo jogo já seria o time principal. Hoje, o Mauro César Pereira, no seu blog, conta na coluna dele que os resultados ruins fizeram o Flamengo debater essa possibilidade de jogadores do elenco principal já nesse jogo contra o Vasco amanhã, podendo mudar até o comando técnico, né? O Felipe Luiz, como disse o Arnaldo ontem, assumindo o lugar do Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20. Danilo, uma coisa como uma intervenção dele. Ele foi técnico do Sub-20 de muito sucesso, inclusive no Flamengo, né? Eu sou da tese que cair no estadual é vexame, muito ruim, não pode. Mas não tá nem aí pro Carioca, não quer jogar o estadual, tá priorizando, ok, beleza, pode priorizar, acho ótimo, pode até ser também, é bem provável, na verdade, que o Flamengo colha frutos em relação no aspecto físico para os seus jogadores, de ter melhorado essa temporada, essa pré-temporada para os seus atletas, mas tem um limite. E o limite é não cair no estadual. Cair no estadual é muito, muito feio. Ontem até
a gente detalhou no post, né? Sobre essa questão de você aumentar o seu calendário em 6 datas, porque você vai ter que jogar lá o torneio da morte. Você não é que você fica ali, não caiu, não classifica, não cai. Não, são 6 jogos ida e volta com os outros 3 times que vão ficar entre os piores do campeonato. Então é muito ruim, é péssimo. Sem contar, a chance de cair é bem pequena, mas caso isso aconteça, tem a questão do vexame, que a gente não pode tirar da reta, que é torcedor ser zoado, essas coisas, que isso faz muito parte do futebol, mas mais do que isso, o 2027 do Flamengo jogando uma Série B estadual seria pavoroso. Então não pode cair, não pode correr risco, na minha opinião, e tem que ver o que vai poder fazer nas 2 rodadas que restam aí, porque acho que contra o Vasco, você alterar um planejamento tão rápido é curto, né? O jogo é amanhã, a gente já está na terça-feira, vamos ver. Mas cair não pode de jeito algum, Tirone. Seria um negócio absurdo. Ó a rodada do Carioca aí na sua tela. Vai ter, nesta quarta-feira, Maricá e Bangu, 17 horas. 19 horas, Botafogo e Volta Redonda. E aí, 21h30, Flamengo e Vasco, tal jogo, titulares ou não. Quinta-feira, Madureira e Sampaio Correia. 19 horas, Boa Vista e Portuguesa. E às 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense. Essa é, então, a rodada do Carioca. Parece que a sua ideia foi aceita, Arnaldo. O Felipe Luiz intervém aí nessa turma do Sub-20. Porque, assim, na verdade, o risco de cair é bem pequeno, né? O problema é o Flamengo ter que encarar esse rebolo aí, que tem um monte de jogo. Mas, assim, se encarar, vai lá, vai passar pelos 3 piores times, vai ganhar e não vai cair. A chance de cair é muito pequena. É mais o desgaste de ter que jogar mais. É bizarro o que eu vou falar, mas o mundo ideal para o Flamengo é passar para essa fase, ter menos jogo pela frente, nem que não seja campeão, do que ter que encarar essa fase final de rebolo, que é cansativa, que deve encher o saco, mas que o Flamengo passaria fatalmente, mas só que ia gastar muitas datas, né? Nesse ano, é o cenário ideal para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Para os principais e para os médios hoje do futebol brasileiro, né? Passar com sequelas mínimas pelo estadual, ter menos datas e não correr riscos maiores, né? De vexame, de queda e tudo mais, né? As armadilhas do estadual do Rio são diferentes em relação a São Paulo, né? Cair é mais difícil porque tem esse rebolo. Em São Paulo é a fase classificatória, os 2 últimos caem. A fase classificatória de São Paulo é bem mais difícil. Mas o que eu acho que aconteceu aí, você pode pegar o aspecto aí, Felipe Luiz, o chefe da comissão técnica tinha que ter mais envolvimento nesse início. Inclusive com supervisão, possível mescla e tal. Porque uma coisa, Tirone, é o atleta que ficou... claro que todo mundo precisa de um respiro. O técnico de futebol ele é massacrado hoje, né? Ele tem... o desgaste mental de um técnico de futebol é absurdo. Mas nesse calendário específico aí, eu acho que o Flamengo teria que ter começado já sob a supervisão do Felipe Luiz o campeonato estadual desde a primeira partida. Não que ele desde a primeira partida precisasse ir ao banco. Tem outros clubes fazendo coisas peculiares em relação a treinador nesse início de ano. Por exemplo, o Internacional é dirigido pelo Pesolano, ele dirige o time num jogo sim e num jogo não. No jogo não é o auxiliar, ele fica com o profissional treinando. Enfim, tem um monte de coisas, mas nesse caso do Flamengo, a partir da primeira derrota, que deixava já a situação complexa, aquela derrota para o Bangu, eu acho que o Felipe Luiz já deveria ter dado as caras. E agora, num clássico contra o Vasco, Fernando Diniz e tudo mais, tal, ele tem que estar no banco. Para mim é óbvio. Ele tem que participar da preparação do time, de uma eventual mescla para o jogo, e estar no banco dando respaldo aos garotos e a possíveis reservas que vão a campo. Faz parte, ele tem que dar as caras. É a hora do Felipe Luiz, o técnico sensação do futebol brasileiro, aparecer, estrear em 2026. Ainda fica uma respinga na categoria de base do Flamengo. Já tem gente falando, só tem bagre, a categoria de base é uma porcaria, o Flamengo não revela ninguém, que é claro que não é verdade, né? Não é. Mas os caras estão aí jogando contra profissionais e estão perdendo.
E fica uma mancha, inclusive, nos jogadores, né? O que é péssimo. Não jogou a copinha para jogar o estadual. Tá jogando o estadual, tá apanhando de todo mundo. Mas foi uma estratégia que eu acho que ninguém imaginava que o Flamengo fosse ter assim, tantas dificuldades. Lógico que ia ter uma dificuldade ou outra você jogar um sub-20 entre os profissionais, mas nesse nível de repente fazer o Flamengo correr o risco de ser rebaixado ou, enfim, de disputar o torneio da morte, realmente é algo que eu imagino que a diretoria não estava planejando. A gente falou no começo do programa e fez muitas comparações sobre a base do São Paulo, né? Sobre como seriam os jogadores do São Paulo para caso tenham que jogar logo no profissional. Falamos agora há pouco do João Paulo. E essa subida da base, ela tem que ser feita num momento sempre estratégico. A partir do momento que o torcedor do Flamengo está ali olhando, encarando esses caras, e os caras estão tendo dificuldades normais, enfrentando um cara de 35, 34, 38 anos, cara que já rodou, que sabe catimbar, que sabe, que às vezes nem está no seu auge físico, mas como diria o Romário, sabe os atalhos do campo. Então assim, a molecada obviamente vai sofrer. E queimar é a pior coisa que o torcedor poderia fazer. Vamos lembrar, no ano passado, quando o João Vitor dá aquele recuo para o Rossi, para mim o erro foi do Rossi, mas o Boto depois nas entrevistas falou, não, o João Vitor não dá mais para jogar, porque o nível de pressão lá, sendo que o grande erro dele jogando no profissional do Flamengo foi um recuo para o Rossi, que o Rossi poderia ter resolvido de outras 35 formas, que não aquela que acabou resultando no gol. Então, é muito ruim, é o lado arriscado que tem essa estratégia do Flamengo, e eu espero que esses garotos tenham a blindagem suficiente para que eles possam continuar se desenvolvendo, porque eu tenho certeza que há talentos ali na base do Flamengo. Olha, o adversário do Flamengo é o Vasco no meio de semana no Clássico, né? E até por isso o Flamengo está vendo se vai jogar com o time titular. E o Vasco poupou no final de semana. E o Vasco poupou no final de semana justamente por causa desse Clássico. Esse foi o News Sport com Tirone, Arnaldo e o Enzo. Enzo, não foi exatamente isso que ele falou não, que o Boto falou, que ele não pode. Mas enfim, Flamengo amanhã contra o Vasco, clássico, e tomara que venha com alguns titulares sim, e o Felipe Luiz na beira de campo, porque já muda totalmente, né? Jogar contra o Vasco que tá todo poupado e o Fernando Diniz ali, cara, a gente precisa ganhar nesses 3 jogos, ganhar lá do Sampaio Corrêa e um desses clássicos para não ficar ali na ponta, já passa para as quartas de final. E aí é rumo ao título. Mas tomara que dê certo, beleza? O vídeo é só. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, deixa seu like, compartilha com a geral, comenta, dê a sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra!